Bom, galera, boa tarde. Já passamos alguns minutinhos das 2 horas. Meu nome é Celina, sou, para quem não me conhece, sou analista ambiental do Serviço de Adequação Ambiental de Imóveis Rurais, pertencente à GSF do INEA. E estou aqui para falar, para dar início à nossa hora técnica. Primeiramente, eu queria agradecer aí a Universidade do Ambiente pela parceria, a organização daqui do evento. A nossa hora técnica hoje é sobre o CAR para as instituições bancárias e o nosso objetivo é para a gente debater aqui e dirimir dúvidas sobre o cadastro ambiental rural para análise de concessão de crédito agrícola aos produtores rurais, né? Na nossa programação, nós vamos ter uma breve abertura com os representantes da Confederação Nacional de Agricultura, CNA, da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro, a FAERJ, e também da Gerência de Serviço Florestal do INEA. Depois dessa abertura, nós vamos ter duas palestras. A primeira sobre os aspectos técnicos e jurídicos do CAR, sobre imóveis rurais e unidades de conservação. Será a nossa segunda palestra, tá bom? E ao final nós vamos abrir um espaço para debate e demais dúvidas que os participantes venham a ter. Então, para a gente começar, vamos fazer uma pequena abertura com a representante da CNA. Por favor, Jaine, te passo a palavra. Jaine Cubas, assessora técnica de sustentabilidade da CNA. Olá, Vontade, pessoal, boa Jaine. tarde. Obrigada, Celina. Obrigada, pessoal, pela oportunidade aqui. É uma iniciativa muito bacana da universidade, junto com o INEA, né, para a gente trazer um pouco mais de informação sobre o cadastro ambiental rural. E é uma estratégia também do nosso projeto, que chama Retificar, que é um projeto que a CNA atua em parceria com a Federação da Agricultura e com o INEA. Nós temos um acordo de cooperação técnica para realmente ajudar nesse processo da análise do cadastro ambiental rural. Então, a gente ajuda os proprietários a fazerem as retificações dos seus cadastros, que porventura tem alguma pendência, enfim. E eu acho que surgiu essa ideia, né, que foi muito bem aceita ali pelo nosso grupo que trabalha o Retificar, para que a gente pudesse trazer mais informações para as instituições financeiras que, de fato, né, estão ali atendendo produtores rurais que vão buscar um crédito, né, um financiamento, alguma coisa assim, e que o CAR é um documento obrigatório, né? Então, até para a gente mostrar para vocês, né, que estão aqui com a gente hoje, como é que funciona todo o fluxo da regularização ambiental, em que passo que nós estamos, né, da implementação do Código Florestal, em especial do Cadastro Ambiental Rural, e eu acho que é super bacana para vocês entenderem também que existe esse projeto que chama Retificar, que ajuda produtores rurais lá na ponta a deixar o cadastro da forma adequada, né, de acordo com as diretrizes do Código Florestal, e que vocês vão estar recebendo esse cadastro no momento que ele vai lá buscar um apoio, né, financeiro. Então, é mais para a gente também explicar para vocês o nosso papel e nos apresentar e que vocês possam contar com a gente, que a gente possa ser um apoio aí para vocês também quando vocês tiverem dúvidas relacionadas ao cadastro ambiental rural. Desejo a todos uma ótima hora técnica, achei muito bacana a iniciativa e a gente já está em outros estados com o Retificar e outros estados também já gostaram da iniciativa e também pretendem replicar isso. Então, que bom que nós somos os pioneiros aqui pelo Rio de Janeiro e obrigada mais uma vez aí à Federação, ao INEA e todos que fazem parte aqui do projeto. Obrigada. Obrigada, Jaine. Legal a gente estar dando esse pontapé aí e replicar para os outros estados. Agora eu passo a palavra para o Francisco Leite, presidente da Comissão Estadual da FAERJ. E aí, Chico, boa tarde, por favor. Boa tarde, Celina, todos os companheiros aí, Jane, Patrícia, Alessandra, Luana. Bem, é um prazer muito grande estar aqui hoje para discutir meio ambiente e agropecuária, né? Esses dois que não podem caminhar separados, tem que caminhar juntos. Hoje nós não pensamos mais, de hipótese nenhuma, em produzir nada sem sustentabilidade.
Então, no final do ano passado, início desse ano, nós assinamos um acordo de cooperação técnica, junto com a CNA e com a INEA. Eu acho que nós inauguramos realmente um novo vínculo, né, desses órgãos no estado do Rio de Janeiro. De lá para cá, nós temos visitado os municípios. Eu que gosto de falar que estou lá na ponta, né, Jaine? Estou lá na ponta, então nós estamos visitando, estamos ajudando, principalmente com o apoio do INEA, a retificar os CAR, porque muitos CAR têm problemas pequenos, como percentual de área de reserva legal ou de número de documentos, e o produtor fica com o CAR ali na esteira parado, e muitas das vezes ele não acessa política pública nenhuma, porque não tem o seu CAR validado. Então, esta iniciativa de nós caminharmos juntos com o INEA, CNA e FAERJ, eu acho que isso inaugurou uma nova era no estado do Rio de Janeiro na questão agropecuária e meio ambiente. E também vamos discutir hoje aqui essa questão do crédito rural, que para nós é fundamental, né? O financiamento da safra. E, infelizmente, nós não temos muito tempo, né, para esperar os nossos documentos, porque a agricultura você planta e colhe em 6 meses. Então, se nós tivermos dificuldade de ter um documento, né, avaliado muitas das vezes num tempo maior, a gente perde, né, a nossa capacidade de produzir. Mas, volto a dizer, nós nunca vamos negligenciar nunca a questão da sustentabilidade. Para nós, produção tem que ser sustentável. Desejo a todos uma excelente hora técnica e vamos agora discutir, né, Celina? Muito obrigado aí. Vamos embora. Tá certíssimo, Chico. Obrigada, hein? E agora, para encerrar essa abertura, eu passo a palavra para o Flávio Valente, o chefinho aí, o gerente da Gerência do Serviço Florestal do INEA. Por favor, Flávio. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero dar boas-vindas a todo mundo aí que está participando do evento, né? Quero agradecer à Universidade do Ambiente pelo apoio, pela infraestrutura, para a gente estar realizando essa hora técnica. Agradecer aos parceiros, FAERJ e CNA, né? E agradecer especialmente a Luana e toda a equipe de Servada por ter organizado esse evento. Bom, ser o último a falar, né? Acaba que a gente tem muito pouco para falar, né? O INEA tem feito, né, desde o final do ano passado, que a gente lançou o nosso programa de regularização ambiental, o PRAJA RJ, né? Então, a gente tem atuando em muitas frentes, né, tentando alavancar a validação do CAR aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Tanto com o projeto Retificar, apoiando os proprietários, né, quanto fazendo articulações com outros parceiros, né, o Serviço Florestal, a questão da CRA, né? E hoje aqui, né, desse tema fundamental que é o crédito rural e como que o CAR impacta, né, na análise e concessão desse importante instrumento para a agricultura aqui no estado, né? Então, né, não vou me alongar muito, né, quero agradecer todo mundo novamente, dar boas-vindas e bora começar o evento aí, gente. Uma boa tarde para todo mundo. Obrigada, Flávio. Valeu. Bom, como o Flávio disse, vamos dar um início. E então, para a primeira palestra, eu chamo aqui, passo a palavra para a Luana Bianchini, chefe do Serviço de Adequação Ambiental de Imóveis Rurais do INEA. E aí, Lu, por favor, pode começar. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Me digam se vocês estão vendo direitinho. Estão conseguindo ver bem? Sim, está aparecendo aqui. Maravilha. Gente, eu fico grata, né, mais uma vez, acho que complementando a fala da Jaine, do Chico e do Flávio, né, uma honra a gente poder dar início a essa discussão aqui, né, pelo menos trazer à tona um tema importante, né, que de ambas as partes, né, acho que tanto a gente aqui do Serviço de Adequação Ambiental de Imóveis Rurais do INEA, quanto instituições bancárias que estão presentes. Já agradeço desde já também a mobilização aí da FAERJ, né, e todos que puderam estar presentes.
assim como para a gerência de unidade de conservação, na figura da Débora hoje aqui, uma oportunidade de a gente de realmente discutir um assunto importante. Então, vou falar um pouquinho sobre aspectos mais técnicos, né, sobre o cadastro ambiental rural, algumas implicações, vou trazer à tona algumas implicações da nossa resolução 141, que regra sobre a análise do CAR no estado do Rio de Janeiro atualmente, e espero, né, elucidar aí algumas questões em relação ao tema. Então, acho que a primeira grande pergunta, né, muita gente ouve falar, né, o que que é o CAR, né, o que que é essa sigla tão falada. Então, o CAR é um cadastro ambiental rural, né, um instrumento de regularização ambiental de imóveis rurais. Eu gosto sempre de falar isso, porque o CAR, a gente acha que é só mais um mecanismo, mais uma inscrição, né, que foi lá, fiz um cadastro, cumpri minha obrigação e acabou. Na verdade, não. Na verdade, o cadastro, ele é muito mais do que isso, ele é um instrumento de regularização ambiental, né? Então, ele é uma passagem, ele é uma via de passagem para que os imóveis rurais alcancem esse status de regularização ambiental. E hoje a gente sabe, né, que os mecanismos internacionais, mecanismos de crédito rural, estão atentos à temática ambiental, à regularidade ambiental. Então, o CAR é hoje um instrumento pelo qual os imóveis podem comprovar essa regularidade ambiental. Tá? Então, instituído pelo Código Florestal, né, a Lei 12.651, na verdade, a figura em si do CAR foi instituída nessa legislação, mas aspectos que permeiam o CAR, né, como reserva legal, área de preservação permanente, todos os instrumentos legais de áreas protegidas que envolvem o cadastro ambiental rural, já existem em legislações anteriores, Código de 1965, se a gente for um pouco mais atrás, de 1934. Tá? Então, não é o tema, apesar do CAR parecer novo, né, tudo que envolve o CAR já é tratado na legislação ambiental há muito tempo. Então, o CAR, ele é isso, um registro público eletrônico, né, de âmbito nacional, então ele não é obrigatório só para o estado do Rio de Janeiro, né, ele é obrigatório para todos os imóveis rurais do país. Ele tem o objetivo de integrar informações ambientais. Que informações são essas, Luana? São informações relativas, como eu falei, à área de reserva legal, às áreas de preservação permanente e as áreas de uso restrito que, né, estão localizadas ou não dentro de uma propriedade ou de um imóvel particular. Então, ele é base de dados, né, para compor o controle, monitoramento, planejamento ambiental e territorial, né, dos estados. E ele também é um instrumento de combate ao desmatamento, mas acho que o foco principal, a caixinha final, o caminho final que a gente quer percorrer em relação ao CAR é, de fato, atingir a regularidade ambiental dos imóveis rurais. Tá? Eu costumo brincar e falar que o CAR é como se ele fosse uma carteira de identidade, né, do imóvel rural. A gente tem lá, né, a nossa carteira de identidade que diz onde que a gente nasceu, nossa data de nascimento, né, a nossa assinatura. Então, o CAR, ele é isso. Eu costumo brincar que é uma analogia à nossa identidade, só que do imóvel rural, né, que vem trazer a sua localização, né, a sua área, as áreas de preservação permanente que estão localizadas porventura dentro daquele imóvel. Então, traz as informações gerais, né, do imóvel rural, o recibo de inscrição do imóvel rural no CAR. E aí, por onde que o CAR precisa passar, né? Quais são os caminhos, né? Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente que está sempre no campo, né, Chico, principalmente quem está na ponta, os sindicatos, a gente consegue perceber isso, que o proprietário, muitas vezes, ele acha que fazer a inscrição do imóvel rural no CAR, né, essa etapa aqui, né, que é a etapa do cadastro, você faz o download lá do módulo offline do CAR e enviar as informações para o sistema, apenas essa já é a parte que o proprietário tem que como se ele já tivesse resolvido o problema dele, né, como se ele já tivesse feito todos os deveres em relação à regularização ambiental, mas não, né, o CAR, ele tem um caminho a percorrer. Então, eu costumo sempre apresentar essas 4 caixinhas do CAR, eu chamo de grandes caixas do CAR, que é, de fato, o cadastro, né, que aí, de fato, é de responsabilidade do proprietário, e no caso também do órgão ambiental, né, de prover assistência técnica aos pequenos proprietários rurais para inscrição das informações e declaração das informações no sistema. Uma vez que essas informações estão declaradas, né, lá no sistema, elas vão passar por uma etapa de análise, então. Então, o órgão ambiental, ou instituição por ele validada, né, ou habilitada, poderá
deverá, né, analisar as informações declaradas. Então, a gente tem algumas formas, né, mais para frente eu vou explicar como isso acontece, né, mais ou menos um resumo do fluxo dessa análise. Então, essas informações elas vão ser analisadas e validadas pelo órgão ambiental competente. Uma vez identificados passivos ambientais, ou seja, áreas que necessitam de alguma recuperação ambiental localizada ou em reserva legal, ou em área de preservação permanente, ou em área de uso restrito, os proprietários poderão aderir ao programa de regularização ambiental. No caso aqui do Rio de Janeiro, como o Flávio falou, é o programa de regularização ambiental Regularize Já, ou Pra Já, a gente deu esse apelido para o nosso programa. E uma vez aderido, né, então os proprietários nessa etapa vão assinar seus termos de compromisso, vão assumir os compromissos perante ao órgão ambiental e à sociedade, né, para a regularização ambiental desses passivos. E, mais uma vez, depois de firmar esse termo de compromisso, a gente vai para a etapa, então, de monitoramento desses compromissos. Então, eu costumo falar que o CAR tem essas 4 grandes caixinhas que a gente passa por ela. E aí, falando um pouquinho da base legal, tá? Eu acho que é importante a gente entender para saber das implicações do CAR. Então, voltando aqui, né, a gente entender um pouco da base legal, né, porque na verdade o SICAR, o que ele é? O Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Tanto o módulo de cadastro quanto o módulo de análise, ele na verdade ele é uma tradução em sistema do que a lei fala, né, do que o Código Florestal fala. Então, em 2012 foi promulgado o Código Florestal, né, a Lei 12.651, e logo na sequência, em 2013, o Estado do Rio de Janeiro, né, publicou o Decreto Estadual 44.512, que institui também o CAR e o PRA no Estado do Rio de Janeiro, né, trazendo normas mais estaduais em relação ao tema. Em 2014, foi publicado o Decreto Federal 8.235, que traz normas gerais e complementares em relação ao PRA. E aí, em 2016, a gente publicou, então, mesmo antes do módulo de análise estar disponível, né, pelo Serviço Florestal Brasileiro à época, para os estados, o módulo de análise foi disponibilizado em 2017, e em 2016 o INEA já publicou a sua resolução que traz critérios e procedimentos para validação e análise do SICAR, né, do Cadastro Ambiental Rural, que é a nossa resolução 141, que hoje é o que nos dá uma base para atuar em relação a critérios mais específicos em relação à análise dos cadastros. Eu vou trazer algumas coisas aqui, não tudo dessa resolução, porque ela não é tão extensa, mas pontos que eu acho que seriam interessantes aqui para a aplicação do tema que a gente está trabalhando. Em 2018, veio a resolução INAEA 149, né, trazendo regulamentação para o Programa de Regularização Ambiental, PRA, e agora, mais recente, em 2023, a gente publicou a resolução 284, que fala da retificação prévia do CAR e da data de recebimento das notificações emitidas no âmbito do SICAR. Tá? Então, de maneira resumida, essa é a legislação hoje. Eu trouxe um outro slide aqui, depois vocês vão ter acesso, não vou falar sobre cada um deles, né, mas sobre as principais normas, tanto federais quanto estaduais, em relação para o tema hoje, do CAR no estado do Rio de Janeiro. Então, algumas características do cadastro ambiental rural, né? A inscrição dele é de natureza declaratória, permanente, então é o proprietário que tem a responsabilidade pelas informações declaradas no CAR, tá? Ele está sujeito a sanções penais e administrativas se os dados fornecidos forem, né, total ou parcialmente falsos, enganosos ou omissos. Ele é um cadastro ambiental, isso é sempre muito bom falar, né, porque muitas pessoas acabam criando expectativas em relação ao CAR, que o CAR não vai atender essas expectativas. O CAR, ele como o próprio nome fala, ele tem natureza ambiental, de regularização ambiental. Então, ele não é um cadastro fundiário, por mais que a gente permeie essa pasta, esse tema, essa agenda, né, o objetivo dele não é fazer regularização fundiária no país, nem no estado, né, é fazer regularização ambiental. Mas é óbvio que a gente perpassa por esse tema, né, pela malha fundiária, quando a gente está falando de declaração de imóveis rurais, então não é também tão simples assim, né, a gente simplesmente não pode deixar essa temática ao lado. Então, a resolução 141 traz alguns critérios, né, quando há sobreposição entre imóveis rurais.
Então, ele também não é considerado, né, um título para fins de reconhecimento de direito de posse ou propriedade. Muita gente acaba criando essa expectativa, né? Eu fiz o meu cadastro, estou vendo aqui que existem tantas propriedades também passando por cima do meu imóvel, como que eu faço? Então, é importante sempre a gente falar sobre isso, né? Que o CAR, ele não vai resolver essa expectativa, né, de regularização fundiária. Ele possui um caráter dinâmico. Por que que é dinâmico, né? Porque, enfim, os imóveis rurais, eles são transmitidos, são doados, são vendidos, são desmembrados, remembrados. Então, né, por mais que a gente avance na análise do cadastro ambiental, eu costumo sempre brincar com o Flávio que a gente nunca vai analisar 100% dos cadastros do estado do Rio de Janeiro, e de nenhum estado, porque ele tem esse caráter dinâmico, né? Não só pela natureza de venda e né, que a gente fala do imóvel e da posse rural em si, mas pela própria característica dinâmica ambiental, né? Áreas são convertidas, novas áreas existem ganhos, né? São restauradas, são regularizadas. Então, uma declaração de cobertura do solo feita hoje certamente não será a mesma declaração de cobertura do solo daqui a 40 anos, né, daqui a 30 anos, e a gente deseja mesmo que né, que a cobertura do solo tenha um caráter dinâmico, porque o objetivo, mais uma vez, é a regularização ambiental. Então, as informações inseridas, elas devem ser sempre atualizadas, né, pelo proprietário do imóvel rural, sempre que houver alguma alteração, seja de domínio ou de dados cadastrais, e até mesmo esses que eu acabei de falar, como dados ambientais, né? Se você tem uma área que você, né, já deixou ali para a prática de regeneração natural, já abandonou a área para fins de regularização ambiental, quando você fez seu cadastro inicialmente, que era considerado área rural consolidada, provavelmente, né, você vai ter agora uma nova versão desse uso cobertura e vai passar a compor mais vegetação nativa ou até mesmo o contrário. Então, toda vez que tiver alguma alteração, é importante que os proprietários e poceiros, né, façam essas atualizações no SICAR. Então, aqui eu vou apresentar para vocês um fluxograma bem resumido, tá, gente, em relação a como funciona hoje a análise do CAR. Esse aqui eu estou apresentando um fluxograma que ele é relativo à análise de equipe, que a gente fala, né, quando tem um técnico do INEA ou um técnico da prefeitura habilitada para analisar as informações declaradas. A gente tem outras formas de análise, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, que é uma análise automática dos dados, mas eu não vou apresentar esse fluxo agora, senão o nosso tempo vai ficar um pouco reduzido. Então, quando existe um técnico analisando essas informações, né, o proprietário rural, ele vai lá e faz o cadastro dele pelo módulo de cadastro. Opa, deixa eu vir para cá. Então, ele envia isso pelo site do CAR, esse cadastro. O SICAR recebe essas informações, né, o Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural, e o gerente operacional, que é o responsável por designar uma equipe técnica, pega esse cadastro, direciona para a área técnica, e a área técnica, de fato, realiza a análise. Então, o gerente operacional, depois da realização dessa análise do técnico que ele designou, volta para a caixa dele de entrada, ele avalia se aquela análise técnica está boa, se está em conformidade com as informações declaradas, como se fosse uma validação da análise técnica, né? Uma vez que o gerente operacional valida essa análise técnica, se tiver algum tipo de pendência, né, ele vai emitir uma notificação que vai direto para a central do proprietário possuidor, né, é o principal canal de comunicação entre o órgão ambiental e o proprietário. O proprietário, então, realiza a retificação pelo Retificar, né, que é o programa que a gente está falando aqui hoje. Então, ele tem hoje a oportunidade no estado do Rio de Janeiro de se apoderar do projeto Retificar, em parceria com a CNA e a FAERJ. Então, está aqui a logozinho do Retificar. A gente presta esse apoio técnico para a retificação das informações declaradas e essa informação volta, então, para a caixa do técnico, que se ele faz uma nova análise e constata a não pendência, né, não tem nenhuma pendência em relação aos critérios estabelecidos lá na Resolução 141, o SICAR, o gerente operacional, valida essas informações, né, e o cadastro fica em grandes três, hoje, condições da análise.
ele fica analisado em conformidade com a lei, se ele não tiver nenhum passivo ambiental para recuperar, nenhuma área de APP, nenhuma reserva legal para ser recomposta. Se ele tiver algum passivo ambiental, ele fica na condição analisado, aguardando regularidade ambiental, mas esse cadastro, é importante falar que ele está validado pelo órgão ambiental. Ou ele fica, se ele tiver ativos ambientais, o que que é isso, né? Se ele tiver declarado reserva legal excedente ao percentual mínimo estabelecido na lei, que no caso aqui da Mata Atlântica a gente está falando de 20%, ele fica nessa condição analisado em conformidade com a lei com ativos ambientais. Muito provavelmente, em breve, teremos uma outra condição que está sendo elaborada pelo Serviço Florestal Brasileiro em parceria com a MGI e a Dataprev, que é a condição analisado com passivo, aguardando regularidade ambiental e com ativos ambientais. Ele pode ter ativos ambientais e também necessitar fazer algum eventual regularização ambiental de alguma APP ou de uma parte da reserva legal. Ele pode estar nas duas condições. E aí, quem está analisado em conformidade com a lei com ativos ambientais vai estar apto para a emissão da cota de reserva ambiental, que é um módulo que está sendo também desenvolvido em parceria do Serviço Florestal Brasileiro e o INEA. Então, falando um pouquinho sobre as situações do cadastro, que eu acho que é isso que as instituições bancárias basicamente olham, né, no recibo de inscrição do imóvel rural, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e quando que esses cadastros aqui no estado do Rio de Janeiro vão para essas situações depois análise, tá? Então, a primeira situação que o cadastro pode ter é o ativo, né? Ativo é quando as informações, as informações já foram analisadas, né? E foi constatada a regularidade com as informações prestadas. Eu não estou falando agora de regularidade ambiental, tá, gente? Estou falando de regularidade de validação do cadastro. É importante a gente conseguir definir essas duas coisas. Então, quando o órgão ambiental analisou as informações, e mesmo que ele tenha passivo ambiental para recuperar, ele vai estar ativo, né? Porque está lá naquela condição que eu falei para vocês, analisado, aguardando regularidade ambiental, tá? Então, ele está nessa condição. Após o atendimento de notificação emitida pelo INEA e após concluída a inscrição no CAR, então todos os cadastros que fizeram suas inscrições no CAR, no SICAR, e também não foram analisados ainda, né, que é a condição C, enquanto o INEA não iniciar a análise do cadastro, ele também continua nessa condição de ativo. Tá? A situação do cadastro pendente, então, na resolução 141 que eu mencionei para vocês, diz quais são as condições que o cadastro aqui no estado do Rio de Janeiro entra nessa condição. Então, enquanto não forem cumpridas as obrigações de atualização, correção das informações decorrentes de notificações emitidas pela INEA, tá? Quando não houver consenso ou clareza ainda sobre o limite dos imóveis sobrepostos, mesmo após a apresentação de documentos dos imóveis envolvidos. Existem casos raros, né, que a gente não consegue dirimir, e aí assim vai para uma decisão judicial, tá? E quando constatada a sobreposição do imóvel rural com áreas embargadas pelos órgãos competentes, tá? Situação do cadastro suspenso, é importante a gente falar sobre essa condição. Assim que o SICAR foi lançado, né, o módulo de análise em 2017, essa condição de cadastro, ela não existia, tá? Só existiam as condições ativo, pendente e cancelado. Só que a condição do cancelado, ela é irreversível, ela não tem volta. Então, salvo me engano, foi em 2018, né, o Serviço Florestal Brasileiro lançou essa nova condição, que é uma condição de suspenso, onde a gente suspende o cadastro, mas essa suspensão ela é reversível, tá? Então, apesar da resolução 141 lá em 2016 não regulamentar essa condição suspenso, hoje o órgão ambiental coloca os cadastros nessa condição quando eles não cumpriram as exigências do INEA, né, emitidas pelas notificações nos prazos estabelecidos, então passou-se o prazo, né, estabelecido na notificação, ou para uma apresentação de documentação, ou para uma retificação de informação declarada, ou as duas coisas, né, pode acontecer. Se esse prazo
se esgotou e o proprietário não fez a sua retificação, não apresentou a documentação, a gente coloca o cadastro como suspenso, tá? O suspenso também pode vir por uma decisão judicial ou uma decisão administrativa do órgão competente, desde que devidamente justificada, tá? A gente aplicou, por exemplo, uma decisão administrativa de suspensão para cadastros sobrepostos a povos e comunidades tradicionais aqui no estado do Rio de Janeiro, em território quilombola titulado. Então, a gente optou por não cancelar, porque, como eu falei, a gente perde a informação daquele cadastro, a gente não consegue mais analisar as informações se um cadastro é cancelado, e quando descumpridas as obrigações relativas à adequação ambiental previstas em termos de ajustamento de conduta, TAC, ou termo de compromisso ambiental, que é o TCA ou TCRA. Tá? Então, nesses casos, a gente suspende o cadastro. E a situação do cadastro cancelado, quando constatada que as informações declaradas são total, parcialmente falsas ou enganosas ou omissas. Então, já teve caso da gente, de fato, cancelar o cadastro, porque a gente vê logo no começo, né, em 2014, né, quando o módulo de cadastro foi disponibilizado, a gente teve um boom, né, de informações no SICAR e as pessoas não sabiam como fazer essas declarações. Então, teve gente que fez cadastro passando por 10, 15 municípios do estado do Rio de Janeiro, né? Então, o cara era dono do estado todo. Então, claramente, ali a gente via que era informação né, que não correspondia à verdade, que era falsa, enganosa ou omissa, então a gente cancelou esses cadastros. Mais uma vez, o cadastro também pode ser cancelado por decisão judicial ou decisão administrativa do órgão competente, devidamente justificada. A gente já recebeu decisão judicial para cancelar cadastros sobre os cadastros sobrepostos a terras indígenas. Então, a gente fez, foi uma decisão da justiça. Então, a gente pode cancelar também em casos de duplicidade de cadastros existentes no SICAR e quando solicitado pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural para fins de remembramento ou desmembramento do imóvel rural. Por quê? Porque quando você precisa fazer principalmente um remembramento de área, o SICAR ele impede o envio de um novo cadastro que está sobreposto ao mesmo CPF, a um CPF ou CNPJ que ele está identificando nesse novo cadastro. Então, se já tiver um cadastro ali do mesmo titular, ele impede esse envio. Então, a gente precisa cancelar, né, esse cadastro para que seja enviado um novo cadastro. Então, tem essas condições nas quais hoje a gente opta por fazer o cancelamento. Lembrando que sempre hoje, com a existência da situação suspensa, dificilmente o Estado vai cancelar um cadastro se não for alguma dessas 3 condições. Né? Por não atendimento, teve casos que a gente já cancelou por não atendimento à notificação, mas com muitas reiterações, publicações do Diário Oficial e impedindo a regularização ambiental de imóvel sobreposto ali aquele mesmo cadastro. Então, a gente, eventualmente, é a última decisão, digamos assim, cancelado, porque, como eu falei, ele não tem reversão dentro do sistema. E aí, falar um pouquinho das fases do processo, né, que eu acho que também isso sai no demonstrativo do imóvel rural, né, para as instituições bancárias, e o que significam essas fases do processo hoje, internamente aqui para fins de análise do SICAR. Tá? Então, aqui, esse slide, eu coloquei as situações de cadastro que envolvem análise de equipe, tá, gente? A análise, como eu falei, a análise de equipe é aquela que prevê um técnico, né, do órgão analisando as informações, tá? Então, em análise, né, o próprio nome diz isso, né, o cadastro ele já foi disponibilizado e ele está em análise pela área técnica, ou está na caixa do gerente operacional, ou do técnico, tá? Essas 4 condições abaixo, né, são as condições, situações do cadastro, onde o cadastro foi analisado e tem alguma pendência, tá, para ser dirimida, tá? Então, analisado com pendências, aguardando retificação. Às vezes é uma informação apenas, né, como o Chico falou, uma APP que não foi declarada, um percentual de reserva legal que, né, tem que chegar aos 20%, ficou um pouquinho abaixo. Então, são informações que não necessitam a apresentação de uma documentação específica, mas requer a retificação do cadastro. Analisado com pendência, aguardando a apresentação de documento. Então, às vezes, é uma dúvida sobre, por exemplo, sobreposição entre imóveis rurais acima do limite do percentual estabelecido, que a gente precisa realmente de uma documentação para comprovar de quem é aquele imóvel.
Então, analisado com pendência, aguardando retificação e ou apresentação de documentos. Então, requer uma retificação e ou precisa também de uma apresentação de documento para a gente sanar, né, uma dúvida. E analisado com pendência, aguardando atendimento a outras restrições. Analisado em conformidade com a lei, então é quando o imóvel, as informações, essas outras 4 condições aqui, gente, são as condições na qual a gente fala que o cadastro está validado pelo órgão ambiental. Ou seja, as informações foram analisadas e o que foi declarado condiz com a realidade daquele imóvel, com as feições que deveriam ser declaradas. Então, analisado em conformidade com a lei, é isso, o proprietário fez o cadastro, ele não tem nenhum passivo ambiental para ser recuperado e ele está certinho em conformidade com os preceitos do Código Florestal. Analisado em conformidade com a lei com ativos ambientais, já expliquei um pouquinho lá atrás, né? Ele tem ativos para serem negociados, ou seja, ele conservou, preservou mais do que o que ele deveria ter preservado, estipulado na lei. Analisado aguardando regularização ambiental, então são os imóveis que têm algum passivo, né, referente a APP e reserva legal para recompor, para regularizar, e depois dessa etapa eles vão precisar apresentar suas propostas. E analisado em regularização ambiental são os imóveis que já apresentaram as suas propostas de regularização ambiental. Essas propostas já foram analisadas pelo órgão ambiental competente, por nós, e o proprietário já assinou o termo de compromisso, que é, digamos assim, que é a etapa final, né? Ele já assinou o termo de compromisso com o INEA para a regularização dos seus passivos ambientais, então ele já está em regularização ambiental, ele já está em processo de implementar o compromisso dele, o que ele disse, as técnicas que ele falou que ia aplicar para a recuperação daqueles passivos. E essas outras 3 situações aqui de baixo, é o cancelado por decisão administrativa, por decisão judicial, ou cancelado, como eu falei, por solicitação do proprietário ou possuidor por conta de desmembramento ou remembramento diário. Existem outras condições que eu quis trazer, situações, né, do cadastro aqui, que saem no demonstrativo do imóvel rural, achei importante trazer, tá? Apesar de eu não ter apresentado aqui o fluxo da análise dinamizada, o que é a análise dinamizada? Ela prevê uma análise automática das informações declaradas no SICAR. Então, é inteligência artificial trabalhando a nosso favor, tá? Então, o que é? Basicamente, o Estado provê, né, o sistema de bases geográficas de referência, as bases de uso e cobertura do solo, as bases de APP, as bases de uso restrito, para verificar as informações, confrontar com as informações declaradas pelos proprietários. Então, é uma análise automática das informações, tá? Então, essas 2 condições aqui ainda é aguardando análise. Então, aguardando análise passível de revisão de dados é o quê? Significa que esse cadastro ele pode passar pela análise dinamizada. Não são todos os cadastros que podem passar pela D. Existem regras que eu não vou trazer especificidade aqui das regras da análise dinamizada, mas não são todos os cadastros que podem passar na análise dinamizada. E se ele estiver nessa condição, aguardando análise não passível de revisão de dados, é isso, ele não pode passar pela revisão da AD, que a gente apelidou a análise dinamizada de AD. Então, ele não pode passar por uma revisão automática das informações, tá? Essas 3 situações de cadastros aqui, em processo de revisão de dados, é quando o gerente operacional, ele clica o botãozinho lá da análise dinamizada, e ele começou a fazer a revisão de dados. Então, a máquina vai analisar as informações declaradas e ela tem um tempo, né, para fazer isso, tá? A outra condição, né, a outra situação, revisado aguardando análise da regularidade ambiental. A análise dinamizada precisa passar por 2 situações de análise. Da revisão dos dados, ou seja, tudo que ele declarou, APP, uso e cobertura do solo, está em conformidade com as bases estaduais. Se tiver, aí sim ele vai para a etapa da análise da regularidade ambiental, que é justamente verificar se ele tem algum passivo ambiental ou se a reserva legal dele cumpre o mínimo estabelecido. Então, são 2 análises, digamos assim, que o cadastro passa pela análise dinamizada. Revisado aguardando análise de equipe, essa condição ele já passou pela análise dinamizada, o proprietário não aceitou a sugestão de retificação automática, então, obrigatoriamente, esse cadastro ele volta para o limbo lá da análise de equipe que eu falei anteriormente,
tá? Revisado, aguardando aceite pelo proprietário possuidor, é o quê? O processo, o cadastro, ele passou por essa etapa aqui, ó, de revisão de dados, mas teve alguma inconformidade com o que ele declarou e a base do INEA, e aí ele pode fazer uma retificação dinamizada, né? A retificação tem 3 etapas, né? Mas teoricamente é uma retificação mais fácil, que pode ser feita com um clique ou com pequenos ajustes lá na central do proprietário possuidor. Se ele não aceita, como eu falei, esse cadastro volta aqui para análise de equipe, tá? E se ele aceita, ele vai ficar nessa condição, em retificação dinamizada, tá? Então, vamos supor que teve alguma inconsistência, o proprietário, ele aceitou, né, a sugestão da análise dinamizada, e ele vai ficar ali durante um tempo refazendo essa retificação dinamizada automaticamente pelo sistema, tá? E aí, gente, eu queria trazer para finalizar alguns pontos da resolução 141, que eu acho que são importantes, né, para quem trabalha aí com crédito rural, que dão uma luz de como que o INAE analisa essas informações, tá? Não vou trazer toda a regulamentação porque ela é extensa, mas basicamente eu quis trazer aqui coisas sobre sobreposições, tá? Então, o artigo 14, ele fala que é possível ter uma divergência entre a área que o proprietário declarou na documentação do imóvel dele e a área que ele vetorizou, tá? Então, hoje, para fins de sistema, é a mesma percentual federal, o Estado do Rio de Janeiro, né, optou por trabalhar com o mesmo percentual do SICAR, que é admitida uma divergência ali de até 5% para mais ou para menos entre a área declarada e a área vetorizada. Então, caso tenha essa divergência superior a 5%, né, para mais ou para menos, o proprietário ele vai ser notificado e ele vai ter que ou realizar uma retificação do cadastro, né, porque ele viu que realmente eu declarei os limites errados, ou ele vai ter, existem casos que são casos de cartório, tá? Ele vai ter que, né, pedir uma retificação lá na matrícula do imóvel. Enfim, a gente vai pedir a documentação para ele apresentar em relação a essa divergência acima desse percentual, tá? Outras sobreposições, né? Então, nos casos em que houver sobreposição entre imóveis, tá? Também existe um percentual aceitável, tá? No próximo slide, tá? Sobreposição entre imóveis rurais, mas caso essa sobreposição seja acima dos percentuais, então o proprietário, ele apresenta para a gente dirimir essa dúvida, a decisão judicial tramitada em julgado, né, caso não tenha nem certificação do INCRA resolve, né, aí realmente é um caso de justiça, de decidir quem é a propriedade de quem, né? Ou, nos casos mais simples, a certificação expedida pelo INCRA e averbada à margem da matrícula do imóvel dirime essas dúvidas de sobreposição, né, em relação à titularidade daquele imóvel. Lembrando, gente, que o CAR ele foi feito para posses, né? Então, porque justamente o objetivo do cadastro é regularização ambiental. Então, a gente também está falando aqui de casos de posses, tá? E aí, trazendo aqui um pouquinho sobre esses percentuais, então, né, se a gente verificar que existem diferenças, né, sobreposições entre imóveis rurais, para imóveis rurais com até 4 módulos fiscais, a sobreposição não pode exceder a 10% da área total do imóvel, tá? Para imóveis rurais entre 4 e até 15 módulos fiscais, essa sobreposição é de 4%, tolerável. E imóveis acima de 15 módulos fiscais, a sobreposição não pode exceder 3%. Cada município do estado do Rio de Janeiro tem um módulo fiscal, né? Então, esse é estipulado também lá pelo INCRA. Quem tiver dúvida, né, sobre minha propriedade, ela é pequena, grande, média, né? Quantos módulos fiscais tem? Lá no site do INEA tem uma tabelinha com os módulos fiscais, ou também lá no INCRA a gente consegue essa informação. E aí, a sobreposição de imóveis rurais também com unidades de conservação, tá? Para fins de análise das informações declaradas no SICAR, tá, gente? E para fins de regularização ambiental. Então, na resolução 141, veio dizendo, né, no artigo 19, que a sobreposição de imóveis rurais pendentes de regularização fundiária com unidades de conservação de proteção integral de domínio público não impedirá a continuidade da validação das informações declaradas no SICAR, porque
Por que houve esse entendimento à época que a gente promulgou a Resolução 141? Porque o imóvel, quem tem a obrigação de desapropriar é o Estado, né? Ou, no caso, o município ou o Poder Federal. Então, se o proprietário ele ainda não foi desapropriado, né, ele ainda continua com suas obrigações de regularização ambiental perante o Código Florestal daquela posse ou daquela propriedade. Então, essa sobreposição não impede a regularização ambiental dele, daquele imóvel, é nesse sentido. Tá? Então, para o caso previsto, né, no caput do artigo 19, a gente sempre vai dar preferência para a adoção do mecanismo de compensação previsto lá no artigo 66, que é a doação ao poder público. Mas ela é opcional, ela não é obrigatória, né, ela é facultativa. Tá? E o artigo 20 fala também da sobreposição de imóveis rurais com unidades de conservação de uso sustentável ou áreas embargadas, também não vai impedir a continuidade da validação das informações declaradas no SICAR, porque justamente, como eu falei anteriormente, o cadastro ambiental rural ele é um instrumento para a regularização ambiental, tá? Então, é nesse sentido. Gente, era isso que eu queria expor um pouquinho para vocês, tá? Fico aqui à disposição após a apresentação da Débora, que vai falar um pouco mais sobre a sobreposição com unidades de conservação, tá? Então, me coloco à disposição e agradeço aí a atenção de todos nessa hora técnica. Muito obrigada, Lu. Foi ótimo aí. Bom, como você já adiantou, né? Agora passamos a palavra para a Débora. Débora Rocha, chefe do Serviço de Apoio Técnico dentro da Gerência de Unidade de Conservação. E a Débora vai trazer justamente esse tema dos imóveis rurais inseridos nas UCs estaduais. Por favor, Débora. Olá, boa tarde. Vou tentar compartilhar minha tela, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza. Tá abrindo aqui para Oi, mim. vocês estão vendo? Sim, sim. Bom, então, inicialmente, obrigada pelo convite, né? Uma oportunidade também da gente tentar tirar um pouco de dúvidas em relação às unidades de conservação, principalmente no que se refere à concessão de crédito rural. Então, para iniciar, o que seria unidade de conservação, né? Assim, nem todo mundo que não assim, as pessoas que não trabalham na área ambiental não têm a obrigação exatamente de saber, embora seja um tema contemplado em diversos documentos e que tem total relação com a regularização dos imóveis rurais e com recebimento de créditos também. Então, pela definição, uma unidade de conservação é um espaço territorial que tem limites definidos, né, incluindo os seus recursos ambientais, e esse espaço é legalmente instituído pelo poder público, então ele é legalmente reconhecido pelo poder público, seja no poder municipal, estadual ou federal, né? Então, uma unidade de conservação pode ser criada pelo município, pelo estado ou pela União. E o limite, né, assim, tanto o tipo de unidade quanto o limite, né, ele não é assim definido de qualquer jeito. Toda criação de unidade de conservação, ela passa por um estudo técnico, né, tem todo um levantamento, não só da biodiversidade, aspectos do ambiente, mas aspectos socioeconômicos, culturais, históricos também. Então, tem um estudo técnico e também consulta pública. Na maioria das unidades de conservação, há sim a obrigatoriedade de uma consulta pública. E aí, então, é indicado, né, a proposta de qual unidade que vai ser e quais os limites dela. Isso pode ser dentro do mesmo município, a unidade ela pode pegar mais de um município, né, que aí no caso é uma unidade estadual ou federal, ou mesmo pode pegar mais de um estado, né, que é no caso das unidades federais, que podem pegar mais de um estado. Não obrigatoriamente, mas geralmente são de uma abrangência maior territorial. E todas as UCs, né? Toda unidade de conservação é igual? Um parque é a mesma coisa de uma reserva, é a mesma coisa de uma área de proteção ambiental? A gente escuta muito falar, porque é o parque, porque é a reserva, né? Então, na verdade, não, né? Nós temos um sistema nacional, que é uma lei de 2000, acabou de completar 25 anos, é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, Lei 9.985 de 2000. E ela traz 12 categorias, né, 12 tipos de unidades de conservação, divididos em 2 grupos principais. Então, que grupos são esses, né? Tem unidades de uso sustentável,
que é aquelas em que o objetivo principal é compatibilizar a conservação com o uso sustentável dos recursos, e tem o grupo de proteção integral, que são aquelas unidades mais restritivas, realmente que têm um objetivo maior de preservação e permitem apenas o uso indireto dos recursos. Então, não é que todo mundo tenha que decorar e saber dessas 12 categorias, imagina, nem a gente que sabe. Mas, assim, saber que existem, né, diferentes tipos e que é importante a gente entender exatamente que categoria que a gente está tratando quando está falando da propriedade rural, porque essas categorias elas vão ter objetivos diferentes e normas, né, também regimes jurídicos diferentes. Então, por exemplo, em relação à posse e domínio, a depender do tipo de categoria, né, ela pode ser de posse ou domínio público ou privado, ou só público, por exemplo, e isso aí também faz total diferença quando a gente está analisando essa parte de regularização ambiental. Então, por exemplo, unidades de conservação de domínio público, as áreas particulares que estão dentro da unidade, né, devem ser desapropriadas. E já outras categorias não, elas são de domínio público, mas pode ter propriedades particulares também. Aí, no caso das reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, né, ela é a única categoria totalmente privada, porque são reservas particulares, criadas, né, voluntariamente pelo proprietário. Então, também é uma categoria prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E aqui só um panorama mesmo a título de informação, né? Hoje nós temos aproximadamente 40 unidades de conservação estaduais administradas pelo INEA, que totalizam quase 500 mil hectares de área protegida no estado. Das RPPNs, reservas particulares, são 198 no estado, dessas 198, 115 foram reconhecidas pelo INEA. Bom, então, em relação ao manual de crédito rural, né, o que é que traz, falando de unidade de conservação, em relação a impedimentos para fornecer crédito rural ao proprietário? Então, é dito que não será concedido crédito rural para empreendimento situado em imóvel total ou parcialmente inserido em unidade de conservação, desde que essa unidade esteja cadastrada no CNUC. CNUC é um cadastro nacional que é mantido pelo Ministério do Meio Ambiente. Essa unidade de conservação tem que estar cadastrada no CNUC. E salvo se, ou seja, o impedimento imediato seria estar total ou parcialmente inserido em unidade, né? Mas caso essa atividade, né, essa atividade econômica, esteja em conformidade com o plano de manejo da unidade, isso é uma exceção, então ela poderia ser autorizada, ela poderia ser beneficiada com crédito rural. E o plano de manejo, o que é isso? Ele é um documento técnico que toda unidade de conservação deve ter um plano de manejo. É um documento que vai orientar a gestão da unidade, então ele traz de forma mais clara quais os objetivos, qual o zoneamento, como que essa unidade é dividida em zonas, quais os regramentos e normas de cada zona, o que pode, o que não pode. Então, ele, né, torna mais claro de como que essa unidade ela é implementada. E aí, no momento de se conceder o crédito rural, caso a propriedade esteja dentro de uma unidade de conservação, a gente tem que ver a compatibilidade com o plano de manejo. E também traz uma ressalva aqui em relação à população tradicional, né, beneficiário ou residente também, que tem toda uma especificidade em relação ao tipo de uso, às práticas de populações tradicionais. E aí, no item 6, é falado também o seguinte: no caso de unidade de conservação de domínio exclusivamente público, né, aí vocês lembram aquele slide anterior que estava falando a depender da categoria, né, tem umas que só são de domínio público mesmo. Então, quando é uma UC de domínio público, esse impedimento do item 5, ele vai se aplicar apenas a empreendimento cujo processo de regularização tenha sido concluído. Ou seja, claro, se eu tenho uma unidade de domínio público e aquela propriedade rural particular ali já foi indenizada, né, não tem por que a gente conceder um crédito rural para uma atividade do particular, se na verdade aquela área já não é mais particular, né, passou a ser do Estado. Então, realmente não caberia a concessão do crédito nessas situações em que já houve a regularização fundiária. E zona de amortecimento, né? Isso é muito comum, a gente tem recebido vários processos em relação à zona de amortecimento. O que é, né? Também há limitações, né? Há impedimentos em relação a isso.
Bom, de acordo com o Sistema Nacional, né, que é essa lei de 2000 que eu comentei, Sistema Nacional de Unidades, ele define a zona de amortecimento como o entorno de uma unidade de conservação. Ela é uma faixa, né, nas imediações, no entorno da unidade, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas. Com que objetivo? De minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Então, assim, a zona de amortecimento, ela não faz parte exatamente do território da unidade de conservação. Ela é como se fosse um cinturão delimitado ali no entorno da unidade, que tem esse objetivo de minimizar impactos. Então, por exemplo, a gente evitaria o que essa foto aqui está mostrando. Ficaria uma ilha protegida ali da unidade e o seu entorno, né, aqui está bem assim, até exagerado, mas o entorno bastante devastado. Então, a zona de amortecimento tem esse objetivo de tentar minimizar esses impactos, né? Aqui nessa imagem acima, por exemplo, seria o Parque Estadual do Desengano, aí em verde, e a zona de amortecimento, essa faixa no entorno dele em amarelo. E esse impedimento, né, em relação à concessão de crédito rural, isso recai também sobre a zona de amortecimento? Como a gente estava recebendo muitos processos de pedidos, a maioria, né, de zona de amortecimento, e lendo várias vezes, né, o texto que estava lá no Manual do Crédito Rural, a gente formulou uma consulta para a nossa assessoria jurídica, na verdade, né, e aí eles emitiram uma manifestação com o entendimento de que esse impedimento da resolução do Banco Central não se aplicaria à zona de amortecimento. Então, ele seria aplicado para imóveis inseridos total ou parcialmente numa unidade de conservação. Mas se esse imóvel rural estiver só na zona de amortecimento, essa consulta prévia ao INEA, por exemplo, né, no caso de UCs estaduais, ela não seria necessária. Então, aqui só para ilustrar, a gente pode imaginar que esses retângulos são propriedades rurais, né? Em que situações que a instituição financeira ou o próprio produtor, né? A gente tem recebido, às vezes, de bancos ou instituições financeiras, ou então do produtor. Em que momento que o órgão ambiental teria que ser consultado em relação à concessão do crédito rural? Então, nesses três imóveis, digamos, de vermelhos, retângulos vermelhos, não teria necessidade. Por quê? Um está fora da zona de amortecimento, ou seja, aí realmente não tem nada a ver com unidade, né? Um está parcialmente inserido na zona de amortecimento e o outro está totalmente na zona de amortecimento. Então, mesmo assim, nessas três situações em vermelho, não teria necessidade de consultar o órgão ambiental. Nesses dois retângulos azuis, né, seriam dois imóveis em azul, um está totalmente dentro do parque, esse sim, com certeza, a necessidade de consultar o órgão, e o outro está parcialmente, então metade dentro do parque e metade na zona de amortecimento. Também caberia consulta ao órgão ambiental antes da concessão do crédito rural. E aí eu trouxe uma terceira situação, que é essa propriedade em laranja, né? Quer dizer, ela está na zona de amortecimento, então, pelo que eu falei, realmente seria dispensável, mas ela é colada na unidade de conservação. A gente pegou, assim, 1 ou 2 casos assim, que ela é bem limítrofe. Nesses casos, a gente até teria interesse, sim, de ser consultado. Por quê? Porque, às vezes, há situações em que, digamos, se for um cultivo, né, uma coisa assim, a área de uso da atividade econômica, ela acaba que está entrando na unidade de conservação. Ou por desconhecimento do produtor, ou porque, às vezes, avançou mesmo, e aí a gente, né, enquanto gestão de unidade, teria, sim, interesse de vistoriar essa área, de verificar se está tudo ok. Então, assim, em regra, essas 3 situações em vermelho não caberia consulta ao órgão, as situações em azul caberia sim consulta, e a laranja a gente recomenda sim, que quando for limítrofe à unidade, o órgão ambiental seja consultado também. E aí, como que as instituições financeiras vão saber, né, dos limites das unidades e da zona de amortecimento, né? O INEA, ele tem um portal disponível que não só limites de unidades, mas várias outras informações geoespaciais são disponíveis em relação a APP. Tem muita coisa interessante no GeoINEA, então vocês podem tanto acessar online esses limites, como também fazer o download, né, baixar os limites e acessar no Google Earth. Aqui tem o link, depois eu posso disponibilizar a apresentação. E para abrir processo no INEA, né? Como que faz para vocês fazerem essa solicitação de manifestação em relação à concessão do crédito rural quando a propriedade estiver inserida ou parcialmente inserida em unidade de conservação?
No site do INEA a gente já tem as informações também de como que, né, abre o processo. Então, tem aqui a parte de biodiversidade e território. Lá embaixo tem a parte crédito rural em unidades de conservação. A gente está tentando até aprimorar, o site está passando por uma revisão, mas por enquanto foi a forma que a gente conseguiu de disponibilizar, né, tornar mais fácil assim, o acesso a essas orientações. Então lá embaixo tem crédito rural, e aí abre a página, né, sobre a concessão de crédito rural, que aí sim está dizendo mais ou menos o que é, a lista dos documentos necessários e um formulário também. Esse formulário é obrigatório. Temos aceitado o processo sem o formulário, mas a gente coloca pelo menos como orientação, né, caso o Banco do Brasil, por exemplo, é muito comum a carta, né, não tem problema, mas pelo menos que as informações que estão no formulário vocês consigam colocar, incorporá-las na carta, né, porque na verdade nosso objetivo é ter aquelas informações que a gente está pedindo no formulário. Então, lá, assim, alguns documentos básicos necessários, né, documentação do produtor, o CAR, a gente pede que já apresente, sim, o registro, né, na instrução do processo, que isso facilita bastante, né, o KMZ, o shapefile da propriedade, que é o limite da propriedade, também, né, esses dois tipos de arquivo também já facilita a nossa análise. Contrato de arrendamento, quando for o caso, porque às vezes o CAR está no nome de um proprietário e o pedido do crédito está em outro, então isso é importante que fique claro dentro do processo para a gente entender, né, essas situações quando acontecerem. Proposta simplificada de crédito também, quando for o caso, e outros documentos que a instituição financeira ou o próprio produtor acharem importante da gente analisar, né, do órgão ambiental analisar. E essa documentação ela é apresentada de forma gratuita, tudo online, não precisa comparecer, né, presencialmente nem o escritório do INEA, ela é apresentada pelo protocolo eletrônico de documentos do INEA, né? Então, até se digitar no Google, protocolo eletrônicos INEA, ele abre o link lá para vocês apresentarem esses documentos. Aí só um comentário, né? Acho que em 2022, quando esses processos começaram a chegar, nós recebemos alguns pedidos em relação a APAs. A APAs é uma das categorias que eu comentei no começo de unidade de conservação, que são as áreas de proteção ambiental. Então, pelo menos para 3 APAs, a gente já emitiu ofício para o banco, né? Nesse caso aqui foi o Banco do Brasil. A gente emitiu um ofício já meio geral, orientando em relação a essas propriedades inseridas nessas 3 APAs, para também evitar que todo pedido ficasse sendo enviado. Então, como tinha um entendimento geral sobre essas 3 unidades, a gente já encaminhou, né, na época, e realmente de lá para cá, acho que a gente não está tendo problema. A gente assim, não recebeu mais nenhum pedido, acho que as orientações, né, funcionaram. Bom, e é isso, gente. Fico aqui à disposição para dúvidas. Aqui deixei o telefone lá da nossa gerência, tem o e-mail do serviço também, né? Caso as informações do site ainda não estejam um pouco confusas, a gente fica à disposição para colaborar com vocês. Obrigada. Obrigada, Débora. Apresentação aqui. Gente, a gente teve imprevisto, tá, em relação à terceira palestra, que seria a apresentação do Manual de Crédito por parte da instituição financeira. O palestrante ele não pôde estar presente, mas certamente a gente teremos outras oportunidades, né, para avançar em relação ao tema. Acho que esse é um primeiro encontro favorável sobre, né, esse momento de tirar dúvidas, né, sobre essa temática de crédito rural e o cadastro ambiental rural e unidades de conservação. Débora, sua apresentação foi ótima, acho que esclareceu muitas dúvidas, né, em relação a esse tema. Então, eu aproveito o momento para a gente abrir para perguntas. Eu já vi que a gente teve uma pergunta aqui do Joel, né, da Emater, de Magé, falando que tem produtor rural que fez CAR, mas não consegue acessar a central do proprietário consumidor. Já até respondi lá, mas é legal a gente falar sobre isso. A central do proprietário consumidor, né, que é esse caminho de conversa entre o órgão ambiental e o proprietário possuidor do imóvel rural, é o principal canal, né, de comunicação. Ele hoje ele só consegue acessar a central via GovBR, tá? Então, recentemente a gente teve uma integração entre esses sistemas, né, uma interoperabilidade de sistemas do GovBR com o SICAR. Então, hoje ele só consegue acessar via GovBR. Provavelmente ele não está conseguindo, é porque né, o acesso dele ao GovBR tá com algum bloqueio, né? Ele, né, às vezes
precisa fazer aquela configuração, né, de etapas, então ele precisa passar por esse caminho para conseguir acessar a central. E aí deixo aí aberto para se alguém quiser se manifestar ou fazer alguma pergunta direcionada tanto para mim quanto para a Débora. Alguém aqui pediu, né, Diego, se a gente consegue mandar novamente o número dos normativos das APAs, que foi falado há pouco. Sim, tá? A gente vai disponibilizar, tem um linkzinho de presença, tá, gente, que a Universidade do Ambiente gentilmente disponibilizou aqui no chat. Então, peço para que quem está presente aqui na hora técnica confirme sua presença, tá? Foi colocado aqui agora novamente pela Universidade do Ambiente. A Universidade do Ambiente vai disponibilizar tanto a apresentação que eu fiz, quanto da Débora para vocês. Lá tá esse instrumento, Débora? Eu até respondi para ele, eu não sei se ele está falando dos ofícios, né, que não são bem normativos, foram ofícios que a gente emitiu para o Banco do Brasil, aí eu deixei o e-mail do serviço, que aí a gente encaminha por e-mail a cópia desses ofícios. Ah, tá, eu vi agora essa resposta aqui. Alguém mais, gente, tem alguma pergunta? Quer falar, Luana, Chico? eu Oi, queria fazer uma Alexandre. pergunta. A gente queria que você já falou do status do CAR pendente. Esse CAR pendente, ele impede a concessão do crédito? Olha só, de acordo com o manual de crédito, né, a última, até por isso que seria importante, né, a gente ter alguém do lado das instituições financeiras, mas até a última regulamentação do Manual de Crédito, Concessão de Crédito Rural, fala apenas de cadastros suspensos ou cancelados, tá? O manual não fala especificamente de cadastros pendentes, tá? Porque como a gente até viu ali, né, o cadastro pendente hoje, né, de acordo com a Resolução 141, ele está pendente porque a gente viu alguma inconsistência, mas ele pode ainda, inclusive, estar dentro do prazo para atendimento dessas inconsistências, para retificação ou apresentação de documentação. Então, o status hoje pendente não seria o impeditivo, tá, para a liberação de crédito, seguindo, inclusive, né, o que eu tenho conhecimento sobre o manual de crédito. Ah, tá. É porque a gente atendeu aqui, foi até no município de Resende, um produtor que o status dependente, eu acho que é um receio mesmo, acho que da instituição bancária. E aí ele não conseguiu seguir com o processo. Mas aí a gente já vai fazer essa informação e para verificar o que está acontecendo, já que não está explícito no manual, né? Mas A não ser que essa é tenha tido exatamente alguma acho que atualização não. do manual que eu não tenho conhecimento, tá? Tá ótimo. Entendo. Luana, alô? Oi, Chico, estou te ouvindo. Oi, vamos lá. Parabéns vocês duas, né? Brilhante apresentação. Primeiro, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para os nossos agentes financeiros. Se algum produtor for agência, tanto do Banco do Brasil, Sicobi ou Sicredi, tiver com algum problema em referência ao CAR, peça para ele procurar o sindicato rural, que dentro de uma normalidade nós vamos procurar atender e vamos tentar validar o CAR dele, tomar todas as providências junto com o INEA, que é o nosso parceiro. Agora, minha pergunta é para a Débora. Ô, Débora, eu me deparei já com 3 ou 4 situações de propriedades rurais que estão na área de amortecimento, e aí ela não precisaria passar o processo pelo INEA, mas pelo uso do solo, nós teríamos que passar pelo município. E aí eu ajudei a montar 3 processos de licenciamento no município, e quando chega no município, eles insistem em querer encaminhar para o INEA para dar ciência ao gestor da área de conservação. E o gestor da área de conservação teve um caso que, além de tomar ciência, ele pegou e despachou o processo para vocês. Então,
isso demanda um tempo, né? Como eu falei, infelizmente o plano safra, né? O financiamento rural, a gente tem um tempo muito curto. Então, eu gostaria que você me desse aí uma solução, até para nós criarmos um protocolo para os municípios, entendeu? Para mim poder encaminhar aos sindicatos rurais essa regrinha. Tipo, área de amortecimento, fora da não limítrofe com a unidade, e fora da área de amortecimento, ok. Estando limítrofe ou dentro da área de amortecimento, INEA. Eu gostaria que você me ajudasse a tentar formular um protocolo para mim poder chegar aos municípios. Não, tá ótimo. A pergunta do senhor foi importante, por quê? Porque são procedimentos distintos, né? Essa minha fala, até então, foi sobre concessão de crédito rural. A gente não estava adentrando em relação ao licenciamento em si, porque podem ter atividades, a depender da, né, da atividade agropecuária, enfim, que vai ser realizada, que seja passível de licenciamento e outras não. Sim. Às vezes, pelo porte em sua maioria, quando precisam de licenciamento, realmente o ente competente é o município, né? Isso aí está tudo correto. Quando o licenciamento acontece na zona de amortecimento de uma unidade de conservação, por exemplo, estadual, e o licenciamento é municipal, ou às vezes mesmo estadual, quem licencia, o órgão licenciador, ele tem que dar ciência, dar conhecimento à gestão da unidade. Então, nesse ponto, o município está correto, né? Ele tem que comunicar. Quando a gente fala comunicar a unidade, na verdade é comunicar o INEA, né? Então, assim, os gestores em si, as pessoas físicas gestores que estão administrando as unidades, eles não têm autonomia de autorizar ou de responder diretamente ao município. Então, mesmo que o município mande um ofício direto para o gestor fulano, o gestor recebeu ali, mas ele não pode responder diretamente para o município. Aí eles encaminham para a nossa gerência e a resposta sai pela gerência de que, ok, estamos cientes que o município está licenciando aqui. O município, a gente segue uma diretriz de uma CONAMA federal que pede 30 dias. Passados 30 dias, o município não, passados 30 dias, o INEA não respondeu se tomou ciência ou não. O município, ele pode e deve dar continuidade ao licenciamento. Essa ciência, ela não bloqueia o licenciamento municipal. Agora, é uma forma da gente conhecer, como eu estava falando, essa zona de amortecimento, já que ela tem esse objetivo de minimizar esses impactos, da gente conhecer o que é que está acontecendo, os licenciamentos, as atividades que estão acontecendo ali. Mas, assim, a gente fica super disposto a manter esse contato com vocês. Situações específicas de processo pode nos encaminhar, que a gente fica acompanhando, dá prioridade, porque realmente o volume de processos é muito grande. Nós administramos, em média, 40 unidades de conservação e, às vezes, os processos demoram, né, por causa disso. Nossa equipe é pequena e a quantidade de administrativa é muito grande. Mas a gente, né, por meio da GESEF, né, dessa parceria que já existe, a gente também fica à disposição de tentar, nessas situações mais delicadas, que a gente sabe que o prazo é curto, de agilizar da melhor forma possível essa ciência, né, que é respondida para o município realmente que está licenciando. Sim. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, porque eu tenho um volume muito grande de pressão aqui. Uma unidade de conservação que não tem ainda o plano de manejo, né? E a propriedade está lá, 100 anos, 70 anos, e dentro de uma unidade restritiva, daquela que você colocou, né? Ela fica impossibilitada de acessar crédito? Aí vai depender muito da unidade, assim, da categoria, né? Porque, por exemplo, existem duas categorias que são de proteção integral, que é daquele grupo mais restritivo, mas que elas permitem propriedades particulares, que são os refúgios de vida silvestre e os monumentos naturais. Então, nesses dois tipos, apesar de ser de proteção integral, a depender da atividade, a gente até já se manifestou favoravelmente à concessão de crédito rural, porque se entendeu-se que naquela situação X, naquela particularidade, tudo bem o produtor continuar com a atividade, né? Mas vai depender muito, então cada caso realmente tem que ser avaliado. Né? Esses casos são mais aqui no Sul Fluminense, que é, no caso, o Revis.
Qual é o entendeu? O MED revisor? Paraíba. É o MED Paraíba, né? É o MED Paraíba, entendeu? Isso é. O revisa a gente tem que analisar cada caso é um É, caso, porque tem que a gente fazendas pega. anteriores à unidade que foram inseridas na unidade, né? E que aí, assim, tem situações que é possível compatibilizar, porque a lei diz que só tem que desapropriar essas propriedades em refúgio se forem incompatíveis. Então, se realmente não tiver como, aí elas teriam que ser indenizadas. Mas se houver uma possibilidade de compatibilizar, né, esses objetivos de conservação do refúgio com o que o proprietário desempenha, aí a gente faz um termo de compromisso, a gente pactua ali, né, faz uma cooperação com o proprietário para que a atividade continue. Mas realmente cada caso é um caso. Não, muito obrigado, ficou bem explicado, né? Tenho certeza que agora a gente vai poder, né, tirar aí 70% das dúvidas dos nossos produtores. A gente até chegou a participar uma vez de um evento em Piraí, acho que era Sim, evento legal, tinha um nomezinho, desculpa, agora eu não lembro, mas também foi Fazenda uma Legal. oportunidade. Fazenda Legal. Isso, Fazenda Fazenda Legal. Legal. E aí foi interessante que a gente também teve a oportunidade de explicar um pouquinho. Na ocasião a gente falou mais da Paguandu, né? Mas aí também é uma forma também que a gente fica à disposição de chegar mais próximo dos proprietários para tirar a dúvida. Ótimo. Do lado do shopping. Oi, Débora. Boa tarde, tudo bem? A respeito do plano de manejo, nós quando fazemos a consulta aqui, né, para ver se ele está apto para tomar crédito, a maioria dos planos de manejo, ele só fala assim, recomendamos que tenha o CAR válido e que não tenha despejo de insumos, tal, tal, tal. Aí a gente já considera ok para concessão de crédito. Tem alguma recomendação de como nós analisamos o plano de manejo? Para uso agropecuário, né, tanto para agrícola quanto pecuária? Oi, Otávio, boa tarde. Então, antes do plano de manejo, é interessante a gente saber de que categoria que está sendo analisada, né? No caso das APAs, né, ele é um tipo de categoria que prevê propriedades particulares. Então, em APAs você tem condomínios, loteamentos, tem indústria, então atividades rurais acontecem. Aí é importante a gente saber qual é a zona da unidade de sua APA, por exemplo. Qual é a zona que aquela propriedade está, e aí tem normas, essa zona, ela tem normas específicas, né? Aí também tem que ser avaliado em cada plano de manejo. Já tem outras categorias, que é um parque. Então, por exemplo, são essas de domínio público, já seria um impedimento de conceder, assim, regra, né, um impedimento de conceder o crédito rural, pela categoria que já é restritiva. Né? Mas já houve situações em que a propriedade era parcialmente inserida no parque, que era um pedacinho só, e ela era anterior à criação da unidade. Então, teve uma situação, acho que no Cunhabebe, se eu não me engano, que aí o gestor fez a vistoria, fez todo o embasamento técnico, e mesmo sendo dentro do parque, nesse contexto específico, foi autorizado o crédito rural. Mas em relação ao plano de manejo, teria que ver qual é a zona que está incluído a propriedade e o regramento ali dele. E no caso de dúvidas, fazer uma consulta ao INEA, né? Porque, se for ser estadual, porque aí você fica com a manifestação formal ali do órgão gestor dizendo se é compatível ou não. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação ao tema aqui da nossa hora técnica? Algum comentário adicional? Tem mais uma questão. A respeito do TAC, né? Que a gente não pode financiar áreas que estão com embargo de desmatamento, né? Aí a gente solicita o TAC ou outro documento semelhante. É, é só entrar em contato com o INEA, o produtor, obviamente, tem que entrar em contato com o INEA e providenciar esse TAC, tem algum fluxo que ele tem que tomar? Por gentileza. Luana, vocês sabem responder? Essa de embargo eu não vou saber responder. Acho que a gente tem... Porque tem o manual do crédito, ele se refere a embargos até um sistema federal, né? Do IBAMA. Isso. E aí eu não sei se Quando é você já map consegue... biomas, PRODES, aí a gente sempre fica mais Já assim, com olha, o pé né? atrás de financiamento, né? Para não ter nenhum embargo, um problema com a Constituição financiar esse imóvel, né? Essa é uma Aí a boa gente. pergunta também, Otávio.
a gente tem um setor específico, né, dentro do INEA que conduz os TACs, né, oriundos aí de embargo, né, de desmatamento ilegal. A gente não está com ninguém, acho que a gente não tem ninguém hoje do setor das CEAs ou do Programa Olho Verde aqui na hora técnica. Mas a gente pode até propor uma outra conversa, né? Mas basicamente o proprietário ele vai ter que protocolar a intenção dele, né, junto ao órgão ambiental, de sanar, né, o passivo ambiental dele nesse caso. Quando for irregular, né, cometida depois de 22 de julho de 2008, porque são duas configurações de embargo, né? O embargo ele pode ter sido emitido antes do marco legal que a lei traz, o Código Florestal traz um marco legal de 22 de julho de 2008, é o que ele define, inclusive, é esse marco legal que ele usa para definir se as áreas são áreas rurais consolidadas, ou seja, elas já tinham essa configuração de desmatamento antes desse período, né? Ou se ele desmatou ilegalmente depois desse período, né? De 22 de julho de 2008. Se esse embargo, né? Se esse embargo ele é relativo a uma área que foi desmatada antes desse período, tá? Que o Código Florestal traz, ele vai poder regularizar a situação desse embargo no PRA. E aí é via SICAR, tá? É via Cadastro Ambiental Rural. Então, ele vai ter que ter o cadastro ambiental dele analisado, validado pelo órgão ambiental, e ele, através do termo de compromisso de regularização ambiental, né, via PRA, é que ele vai fazer as propostas dele, né, para regularização desse embargo anterior a esse período, tá? Pós o período de 22 de julho de 2008, se são embargos, né, referente a áreas que foram desmatadas após esse período, ele não vai poder fazer a regularização ambiental dele dentro do SICAR, tá? Porque o SICAR prevê esse marco legal. Então, ele vai ter que abrir um processo administrativo no órgão ambiental, tá? Muito provavelmente seguindo o regramento da Resolução 43, que traz normas, né, para apresentação de projetos de recuperação e restauração de áreas degradadas, e ele vai ter que seguir esse trâmite via processual até ter a autorização ambiental dele, né, ou um TAC que ele venha assumir com o órgão ambiental para regularização desse passivo pós essa data. Então, se for antes de 22 de julho de 2008, ele consegue regularizar via PRA, e aí o caminho é esse, a análise do cadastro, né, a apresentação das propostas, e aí, então, teoricamente, né, para ele estar, se foi um embargo anterior a essa data, o cadastro dele deveria estar na condição analisado em regularização ambiental. Ou seja, ele já assinou o termo de compromisso com a gente, com o órgão ambiental, para sanar esses passivos ambientais. Então, mediante a esse TCRA, eu não sei exatamente qual é o rito no IBAMA, especificamente, tá? Porque hoje o que está na base do SICAR são os embargos federais ou os embargos federais e estaduais, onde o Estado consegue integrar a base de dados com a base de dados federal de embargo. O Rio de Janeiro está numa tratativa longa com o IBAMA, tá, para fazer a integração dessas bases. Então, os embargos estaduais, por exemplo, eles não estão hoje no âmbito do SICAR, tá? Porque lá o sistema só faz download automático, né? Só faz interoperabilidade com o sistema do IBAMA. Então, a gente espera que, dentro em breve, essa situação, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, seja sanada e a gente consiga fazer interoperabilidade desses bancos de dados, né? Integrar o banco de dados de embargo remoto e de embargo estadual com o do IBAMA. Então, teoricamente, apareceria tudo. Mas existe esse marco legal. Então, se foi anterior, ele vai seguir o caminho do PRA, e se for posterior, ele vai seguir hoje apresentando uma proposta, um projeto de restauração. No âmbito do IBAMA, eu não sei exatamente qual é o rito, né, de apresentação de um projeto de restauração, ou se for um embargo federal. Aí realmente a gente teria que chamar para essa conversa. É muito legal, né? A hora técnica que a gente vai desdobrando e vendo outras dúvidas em relação ao tema. A gente teria que chamar para conversa também o IBAMA, né, para esclarecer para a gente como que seria esse fluxo, né, de sanar esses passivos pós-2008, quando se trata de embargo federal, tá? Mas hoje o caminho do antes é seguindo o PRA
e aí ele teria que estar nessa condição analisado em regularidade ambiental. Ótima ideia, Luana. Acho que a próxima hora técnica já pode ser com relação a embargo e desembargo, né? Esse é um Porque, tema porque é uma questão que está pegando no Brasil todo, assim, qual que é o procedimento correto, como é que é feito, que tem muitos proprietários que têm esses problemas, né, de não conseguir acesso ao crédito porque tem aquele embargo lá. E às vezes, muitas das vezes, aquele embargo às vezes é do vizinho, porque tem uma sobreposição entre imóveis, então é uma confusão que tem acontecido nos estados. E até aqui pela CNA, a gente está tentando criar uma estratégia de como trazer esses procedimentos estaduais para que fique mais claro do que o proprietário tem que fazer na hora de ir buscar um desembargo, de regularizar essa situação. E aí, como você explicou, tem o caso dos embargos antes de 2008 e depois. Então, né, são casos bem complexos, mas acho que a gente poderia até convidar alguém do IBAMA para falar para a gente uma próxima conversa. Legal, a gente pode tentar ver com o Rocco se ele pode vir, né? Enfim. E, assim, da nossa parte do embargo estadual, certamente a Júlia, né, Kshida, hoje que toca pela CEA, junto com o Paulo Frevi, a parte técnica, a gente com certeza consegue fazer uma outra rodada de conversa sobre esse tema, que também é bem interessante. É importante lembrar que existem embargos que eles não necessariamente incitam em desmatamento. Às vezes, eu já peguei caso de embargo que era, sei lá, apreensão de animais silvestres, né? Então, não necessariamente enseja num PRA, né? Que é uma regularização ambiental no sentido de restauração, né? Mas aí se realmente, de fato, Otávio, um TAC, né? Um termo de ajustamento de conduta, né? Entre o órgão ambiental e a área embargada. Mas é um pano para manga esse assunto de embargo, e é um tema também que nos interessa, assim, interessante a gente trazer à tona também. Mais alguma dúvida, Otávio? Eu acho, assim, já que estão sugerindo novas horas técnicas, né, eu acho que o uso insignificante de água e a licença ambiental também para obtenção do crédito seria uma pauta aí muito importante para a gente, porque a gente necessita desses dos documentos. Aí hoje o nosso fluxo é aquele documento de comunicado de obtenção de crédito, né, do INEA, que o produtor preenche com os dados, a gente protocola e, e com esse protocolo a gente já viabiliza o crédito, estando tudo ok. E o uso significante de água também. A gente tem muitos produtores aqui na região serrana que tem irrigação, né? E não tem documento nenhum. Aí a gente fala, ó, a gente precisa do seu documento. Aí eles não querem tirar documento, porque ele já mexe com isso há 30 anos, assim, blá, blá, blá. E a gente financiamos ou não financiamos? Podemos tomar alguma auditoria de algum órgão por não financiar? Então acho que seria uma boa também da gente para poder elucidar direitinho, né? Legal, eu anotei aqui, tá? A gente pode também convidar, né, o setor específico, a Gelir, eu acho, aqui da gerência, que trata especificamente desse tema aqui no INEA, também para falar um pouquinho, né, sobre como é a obtenção, né, dessa documentação, se é simples, enfim, né, e a implicação disso para a obtenção do crédito rural também. Acho que é um tema interessante. Anotei aqui esses dois temas, né, embargo Outra e coisa os... que eu achei a gente poderia trazer também, Luana, para uma próxima, acho que vai ser bem bacana para o pessoal que está ajudando ali o proprietário na hora do crédito, é o lançamento do MGI, que é aquela plataforma Meu Imóvel Rural, que é de fato um canal Verdade. que o MGI desenvolveu e está em fase de aprimoramento, assim como o Sicar sempre está em fase de melhorias, que é justamente o proprietário ter um ambiente único com as informações relacionadas ao Sicar, ao Sigef, e acho que é o CNCR, né, as informações relacionadas à parte fundiária ali. Então, eles estão fazendo uma primeira versão, lançaram a primeira versão que a gente pode baixar os documentos, né? Então, no local único, o proprietário tem mais facilidade para baixar, às vezes até no banco mesmo, ele às vezes consegue ter esse acesso ali pelo Gov dele, e também depois vai ter essa integração entre as bases. Então, vai ser possível que o proprietário veja
a divergência que está do CAR com o CIGEF, enfim. Eu acho que facilita muito na parte da retificação do CAR, da análise, enfim. Então, são mecanismos que estão sendo desenvolvidos para ajudar nesse fluxo que é bem complexo mesmo, como a Luana apresentou. São várias etapas, enfim. Então, é mais uma outra iniciativa bacana aí que a gente pode depois convidar alguém do MGI para falar para a gente também, né? Enfim. Achei ótimo também, o Jaine. Até eu tenho bastante curiosidade sobre, né, essa nova funcionalidade aí que o MGI lançou. Acho que é um tema bem legal também para a gente planar. Luana, só complementando a sugestão desse tema do licenciamento voltado para recursos hídricos, eu acho que uma parte também falando dessas competências, né? E do que é passível de licenciamento, do que não é. Mostrar que esse enquadramento é feito com base no potencial poluidor, no porte, né? Mas que tem atividades que é exigido o licenciamento, tem atividades que não é, e às vezes é o município, às vezes é o estado. Então, alguém que pudesse fazer uma fala geral assim, acho que seria também interessante. É Junto com a muito parte de bom, recursos hídricos. realmente. Acho E que aí, já só fica aí uma. mapeado, né, para a nossa próxima hora técnica. Tá, e aí só um comentário que o chefe do serviço de RPPN, Eduardo Lardosa, pediu para eu comentar aqui, que ele está com dificuldade do microfone dele. É que a gente já recebeu alguns poucos pedidos, mas alguns relacionados àquelas reservas particulares, né? Que eu comentei, que é uma das categorias de unidade de conservação, mas que realmente é particular, ela é criada dentro da propriedade por um ato voluntário do proprietário, que também a existência dessa reserva, dessa RPPN, não é um impedimento imediato. Então, a gente já ouviu, assim, pelo contrário, né, proprietários de RPPN que desenvolvem uma atividade econômica ali do lado de fora, assim, na propriedade dele, mas que não dentro da reserva, eles precisam de incentivo, sim, né, porque eles já têm esse custo, todo o trabalho de manter essa reserva protegida. E a gente já ouviu situações, o proprietário foi tentar um crédito e foi negado porque ele tem uma reserva. Então, que isso, na verdade, não é isso, né? Assim, se essa atividade é realizada fora da reserva particular, pelo contrário, ele tem que ser beneficiado, é uma forma também. Às vezes, o que ele está desenvolvendo ali economicamente ajuda a ele a manter a reserva, né? Então, também só um comentário aqui sobre a RPPN. Realmente bem lembrado, Débora. E até agora eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, já que o Otávio está aí, eu estou vendo que tem outras pessoas também do Sicredi, do Sicobi. Eu acho que assim, uma fórmula de estímulo também, Otávio, né, para a gente conversar com o produtor rural, eu sempre tenho colocado isso em pauta, né, para a gente conseguir avançar na análise do CAR. Isso traz segurança jurídica, não só para vocês, mas enfim, eu poderia fazer uma palestra inteira aqui só sobre interoperabilidade do CAR e aplicação do CAR para diferentes mecanismos e outras políticas públicas, né? E a gente precisa buscar meios de incentivar o proprietário para que ele entre na central do proprietário possuidor, que ele atenda às notificações do INEA, né, ou dos órgãos ambientais, para que ele mantenha o seu cadastro ambiental rural analisado, validado. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem confirmar essa informação. As últimas, eu assisti uma palestra de um representante do Bacen, lá em Brasília, foi no ano passado, e ele falou sobre redução da taxa de juros para quem tem imóvel com um cadastro analisado e validado pelo órgão ambiental. Vocês aplicam esse desconto na taxa no percentual máximo da taxa de juros? Vocês chegam a analisar se o cadastro dele está numa daquelas, por isso que eu apresentei até um pouco, né, fiz questão de apresentar as condições do cadastro validado pelo órgão ambiental, né, porque acho que isso é mais um incentivo ao proprietário para se regularizar ambientalmente, né, à medida que ele sabe que ele vai chegar até vocês, instituições financeiras, e ele vai conseguir, por exemplo, uma redução na taxa de juros, porque ele tem o cadastro dele validado. Vocês olham se o cadastro está não só não pendente, não suspenso ou cancelado, mas se ele está em alguma daquelas condições de cadastro validado e é aplicado alguma taxa de juros, de redução? Sim, sim, a Keila Martins aí, ela trabalha na análise de crédito nossa, e ela confirmou ali que o bônus está sendo aplicado sim para o pessoal que está com o CAR de acordo com a regulamentação.
Muito bom, muito Então, legal. verbo do Aí incentivo, né, para ele manter só, regularizando. só complementando, Luana, boa tarde, pessoal. E que a gente vê que tem muitos proprietários que deixam, né, de ter acesso a esse benefício, mas que seria um direito dele, porém é uma etapa que não está na mão do produtor. Às vezes está lá aguardando, né, uma fila de atendimento, isso é até uma pauta que a gente levou até o Banco Central, que seria um benefício para o produtor, mas que não depende dele. Então, às vezes, o carro dele já está ali há muito tempo, aguardando para ser validado, e ainda não foi efetivado, né? Mas, assim, já está funcionando e os carros que estão já analisados, em conformidade ou aguardando a regularização, têm o direito ao bônus, sim, está processando certinho. Maravilha. Esse bônus está sendo quanto, Keila? É o quê? Meio ponto percentual? Eu ouvi falar que o E plano meio safra ponto ia. percentual. Aí eu tinha ouvido falar que o plano safra 2024, 2025 ia aplicar até uma taxa de 1 ponto percentual. Isso é verdade? Se eu não me engano, tá rodando. É porque tem assim, tem o do CAR e tem um de práticas sustentáveis também. Então poderia ser cumulativo, mas o do CAR é meio ponto percentual. Tá, muito bom. E eu acho que isso, assim, sobre essa fila de espera, né, de análise, ela de fato ela existe, né? A gente tem hoje, eu poderia também, né, ter feito um panorama aqui, né? Fico devendo para a nossa próxima hora técnica, um panorama hoje do CAR no estado do Rio de Janeiro. A gente tem hoje 66 mil imóveis inscritos no SICAR, né, onde essas 66 mil propriedades ou posses rurais terão as informações analisadas, né, por nós, pelo órgão ambiental. Então, de fato, existe um gargalo, né, um afunilamento, né, nesse processo de análise, mas a gente tem conseguido avançar com análise, né, dinamizada, e o nosso canal de contato também para o proprietário que, né, deseja acessar esse benefício, ele pode mandar e-mail para a gente, eu posso depois... Celina, pode colocar aqui no chat, por favor, também o nosso e-mail? Ele pode acessar o nosso canal de comunicação, né, o e-mail do CA, daqui da GCF, pedindo prioridade de análise do cadastro para fins né, de crédito rural, né, e para acessar os benefícios, né, nesse desconto da taxa de juros. Então, a gente também se coloca à disposição para auxiliar o proprietário. É nosso interesse que o proprietário, né, deixe o cadastro dele analisado, validado também, para que a gente consiga avançar, né, em todas as etapas de regularização ambiental e estreitar esses laços de comunicação com o proprietário. Então, a gente também se coloca super à disposição, né? Nos ajudem a divulgar, né, que o CAR validado, o proprietário ele consegue acessar esse benefício e, às vezes, meio ponto percentual é um valor importante, né, para o produtor rural. Então, nos ajudem também a divulgar, né? Eu acho que esse benefício, falar com o proprietário atendendo às notificações do INEA, enfim, deixando seu cadastro regularizado e ambientalmente, né, validado ali pelo órgão, ele consegue acessar esses benefícios. Para a gente é mais uma forma de, né, caminhar de mãos dadas, né, para que a gente tenha, né, sustentabilidade econômica, né, fale de regularização ambiental, né, para que o proprietário consiga enxergar que também existem incentivos financeiros, né, estar com o seu imóvel ambientalmente regular. Tá? Obrigada, viu, Keila e Otávio, pelas respostas. Aproveitar mais uma. A respeito do CNUC aqui, então, as UCs, para eles estarem regularizadas, elas têm que estar registradas no CNUC. Então, caso não esteja, a gente não precisa comunicar, não precisa pedir autorização, caso a gente conste que está dentro da unidade de conservação, mas ela não esteja registrada no CNUC. Pelo texto do manual seria isso, né? Como se ele tivesse regrado que aquela unidade, para ser oficialmente reconhecida, não só teria que ter um instrumento legal de criação com limite, mas estar cadastrada no CNUC, foi uma condição que eles estabeleceram. Então, em tese, sim, né? Eu acho que sim, se tem unidades, por exemplo, acho que tem muita unidade municipal que não está no CNUC, tem, né? Mas, assim, pelo manual, não estando no cadastro, não teria essa obrigação, né? Agora a minha última, só para... Essa aqui é mais título de curiosidade para quem elabora o CAR, né? A APP, ela pode ser enquadrada como reserva legal? Ou Pode. assim,
Ele tem os 20% de reserva legal já e tem mais a APP. Entendeu a pergunta? A legislação, entendi, Otávio. A legislação permite, sim, que o proprietário ele faça a sobreposição da figura da reserva legal à área de preservação permanente. Mas é importante observar que, para que isso aconteça, existe uma série de critérios, né? Ele, por exemplo, não pode pedir nova conversão de uso do solo, tá? Se a gente aprovar a reserva legal sobreposta à APP. Então, ele não vai poder desmatar, mesmo, né, que ele, digamos assim, que pessoas podem pensar, eu vou colocar, a APP de fato não tem como escapar, né, eu tenho que mantê-la preservada. Então, eu vou colocar minha reserva legal em cima da APP para que aquela vegetação nativa onde eu ia colocar a reserva legal, eu vou poder suprimir para fazer uma outra atividade econômica. Então, a legislação prevê sobreposição, mas não permite a conversão das áreas, tá? Para um novo uso alternativo do solo. Então, existe uma série de regrinhas que o Código Florestal prevê, mas sim, ele pode sobrepor, tá? Não tem nenhum empecilho. E aproveitando a supressão, eu tenho até um caso aí que está rodando, que ele tem mais de 50% de reserva legal. Aí ele até comunicou que ele quer desmatar um pouco para aumentar a produtividade, a produção dele agrícola. Nesse caso, ele vai ter que ter um plano de manejo, vai ter que comunicar, obviamente, ao INEA que ele vai fazer um desmatamento, né? Sim, qualquer supressão de vegetação nativa, né, ele precisa passar por uma autorização ambiental. Então, ele vai ter que solicitar uma autorização de supressão de vegetação nativa, né, a siglinha na ASV, ele vai ter que ter esse documento formal, né, emitido pelo órgão ambiental né, cabível ali para o caso dele, né, pode ser o federal, estadual, municipal, para ter autorização para supressão de vegetação nativa, por mais que ele tenha excedente. E aí, quem for, né, observar, autorizar essa supressão de vegetação nativa, vai ter que observar isso que eu acabei de falar. A reserva legal dele não poderá estar, aí sim, nesse caso, estar sobreposta a APP. Tá? Aí, nesse caso, se ele tiver excedente e ele optar por colocar reserva legal em cima da APP dele, ele não vai poder fazer essa supressão. Tá? Ana, esse é mais um tema que você poderia incluir para a próxima. Supressão. Porque a gente tem muita dúvida do que é limpeza de pastagem e o que é supressão. Tá, existe Que, uma... Pode falar, Chico, desculpa, te não, cortei. dependendo de quem está na fiscalização, né, entende que uma limpeza de pastagem, e aí eu não vou entrar no mérito, está sendo né, uma supressão. Ou não, então né, seria mais um assunto para nós provocarmos, né, para uma data aí posterior, para nós esclarecermos, para nós pacificarmos. Né? Eu acho que reuniões como essa está sendo, para mim, muito boa, porque, além de esclarecer, nós estamos pacificando aqui muitas dúvidas que a gente fica aqui no campo, vocês ficam aí, então a gente podendo conversar, né, os órgãos conversando, e aqui, obrigado, Otávio, a gente, semana passada, estavam lá em Teresópolis, né, lá naquele Água Quente, né? O Otávio é do Cicobi, tá, gente? E eu vi colegas do Sicredi e do Banco do Brasil também aí. Então, é mais um assunto, Ana, que eu vou pedir para você deixar na nossa esteira aí. Beleza, Chico. A gente tem resolução INAE 134, que fala sobre pousio, tá? E aí, nessa seara, e aí o CAR também trabalha com esse conceito, tá, gente? Para a gente diferenciar o que é uma limpeza, tá? Do que é uma supressão irregular. Então, o pousio, ele é uma prática antiga, né? Que significa o quê? Você deixar aquele pedaço da sua propriedade ou da sua terra descansando, né? Ou você não vai produzir, ou você vai deixar a terra, né? Antigamente se fala isso, vou deixar a terra descansar, né? Os produtores antigos, e até hoje é utilizado verbalmente esse nome, né? Eu vou deixar a área descansar, vou produzir em outro lugar, né? Como se fosse exaurir a terra. Só que a gente está na Mata Atlântica, né? E Mata Atlântica, se a gente, dependendo da onde o imóvel rural estiver localizado, se estiver, por exemplo, né, numa área com
com grandes maciços florestais, perto de unidade de conservação, se a gente deixa essa área parada por 5, 2 anos, 5 anos, né, a gente já vê uma vegetação que a gente hoje, né, para fins de Mata Atlântica, considera como uma vegetação nativa em estágio inicial, né? E a Lei da Mata Atlântica, ela fala dos estágios da vegetação nativa. Para não configurar, né, um desmatamento ilegal, justamente que veio a Resolução 134, falando da prática de pousio, que ela prevê, ou seja, o proprietário que deseja deixar uma parte da sua propriedade com a área descansando, ele precisa pedir essa autorização, uma autorização simples, tá? Ela não é uma autorização difícil de ser solicitada, as superintendências analisam esse tipo de pedido, onde o proprietário ele vai dizer, olha, eu vou deixar esse pedaço aqui da minha propriedade descansando, ele vai ficar 5, ela é renovável por igual período, se eu não me engano, eu não tenho total domínio dessa resolução, tá, gente? Porque não é tanto a minha área de análise, mas ela prevê, se eu não me engano, uma interrupção da prática agrícola ali por até 10 anos e o proprietário fica autorizado a fazer essa prática, ou seja, quando ele for limpar o pasto, né, ou limpar aquela área, para justamente não configurar em desmatamento ilegal, tá? Então, é muito importante que quem deseja fazer essa prática, que peça autorização de pousio para o INEA, tá? Só o INEA hoje, né, que eu tenha conhecimento, essa é uma autorização emitida exclusivamente pelo INEA, não é pelos municípios, tá? Mas é uma autorização que dá respaldo ao produtor rural justamente para isso, né? Não chegar daqui a 5, 10 anos ele vai fazer uma limpeza de pasto e configurar uma supressão irregular, porque dependendo do lugar onde a área foi abandonada, a vegetação volta mesmo com cara de floresta. Então, se ele não tem autorização, aí configura realmente, tá, Chico? Supressão irregular de supressão de vegetação nativa. Então, é muito importante a gente divulgar associações, sindicatos, né, FAERJ, né, CNA, a gente divulgar a utilização do pousio, que inclusive, tá, essa é uma das categorias de cobertura do uso do solo previstas no Cadastro Ambiental Rural. São 4 tipologias de cobertura do solo, tá? Vegetação nativa, área rural consolidada, né, que são aquelas áreas que foram suprimidas antes de 22 de julho de 2008, pousio, justamente para, né, preservar aí o proprietário rural de não sofrer sanções administrativas ou judiciais, e área antropizada não consolidada, né, que são aquelas que foram suprimidas depois de 22 de julho de 2008. Então, a gente tem 4 tipologias, e o pousio, inclusive, está lá dentro do CAR, tá? É muito importante a gente divulgar a prática do pousio para quem faz e ter a autorização devida do INEA para não sofrer nenhuma sanção posterior nessa limpeza de pasto. Mas a gente pode fazer uma hora técnica só sobre isso também, tá? Gente, esse é o momento, não fiquem encabulados da gente fazer várias perguntas não, tá? Quem tiver mais alguma dúvida, acho que esse é o momento de troca mesmo, a gente estava esperando isso. A gente está com 5 minutinhos para encerrar a nossa hora técnica, que eu acho que já foi bastante produtiva. Alguém mais tem alguma pergunta? Tem algumas no chat. Ah, mas pode começar aí. Eu sou o que está no chat. Boa tarde, pessoal. A minha questão, a primeira foi falado que quando é um monumento natural, não teria como liberar o crédito. A gente teve um problema com um assentamento que fica no Espírito Santo, que deu uma sobreposição no CAR com o monumento natural Cachoeiras e Corredeiras do Rio Itabapuana, e a gente teve que retificar o CAR, apesar da unidade de conservação ter vindo após a criação do assentamento, muito depois. Mas isso aí é outro assunto, a gente já resolveu. Agora, a minha dúvida é, essa redução dos juros no crédito, isso é aplicável em assentamento de reforma agrária? Essa é a questão. Keila, Otávio, vocês querem? Mas eu imagino que sim, tá, Carlos? Acho que não existe talvez uma diferenciação, mas Eu talvez a sei que Keila saiba responder mais. tem uma ressalva que esse desconto ele não vale para pronafianos.
Então, assim, tem que ver se os assentados se enquadrariam no Pronaf, qual que é a situação. Acho que teria que aprofundar um pouco mais, assim. Porque geralmente é Pronaf mesmo. Alguma outra pergunta, gente, adicional? Alguma colocação? Bom, eu agradeço Eu imensamente. tenho a colocação. Pode falar. Só ao respeito do tempo de análise aí, eu sei que é burocrático, tem todo um estudo a ser feito, né? Só que eu tô até com um caso aqui que foi feito dia 10 de julho. Aí eu tô aguardando resposta, o produtor fica cri-cri, vocês são muito burocráticos, achando que é a instituição que tá burocratizando o processo, né? Aí eu falo, não, a gente está aguardando a resposta do órgão competente. Então, um mês é o prazo mesmo, a gente pode falar para o produtor, olha, geralmente vai até um mês, para ele não ficar, a gente não iludir o produtor, né? Mas nesse caso foi uma consulta que vocês fizeram em relação à sobreposição com unidade de conservação? Isso, ele está dentro da unidade, aí foi solicitado autorização para obtenção do crédito rural. Aí eu consulto lá o SEI lá, entro no protocolo e foi despachado pelo rapaz que analisou, mas não tem nenhuma resposta. O prazo médio que a gente está trabalhando é de 30 dias, mas nessas situações, Otávio, a gente sabe que o prazo de vocês é curto também, mas a gente tem nossas limitações internas pela quantidade, né? Que o crédito rural é um dos temas de processos que a gente responde. Mas você pode encaminhar um e-mail para esse, posso até colocar de novo no chat, o e-mail do nosso serviço de apoio técnico, que aí só põe o número do processo, que a gente pelo menos tenta dar uma atenção especial quando esse prazo já estiver mais apertado em algumas situações, a gente tenta dar prioridade, tá? Vou digitar aqui de novo. Maravilha, gente. Obrigada. A gente está com 1 minutinho, de fato, para encerrar nossa hora técnica prevista. Então, eu gostaria novamente de agradecer a CNA, gostaria de agradecer a parceria da FAERJ, a presença de todas as instituições financeiras hoje aqui interessadas nesse assunto, né, ambiental, na pauta ambiental. Agradeço demais a presença de vocês. Agradeço também a equipe do SEADA e da Gerência do Serviço Florestal Brasileiro, a equipe da Reambiente, que vem apoiando, né, as retificações ao longo do estado do Rio de Janeiro via Projeto Retificar, né, esse acordo de cooperação técnica, e principalmente a Universidade do Ambiente, né, por esse espaço, pela organização, e a Débora, óbvio, pela qualificação técnica, né, porque eu também aprendi bastante, Débora, obrigada pelos ensinos em relação ao tema. Se eu esqueci de alguém, de algum ator aqui muito importante, certamente lembrarei após o final dessa chamada, dessa hora técnica. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e todas que estiveram presentes. Eu acho que a gente já pôde sair daqui com pelo menos mais 3 horas técnicas para a gente falar sobre CAR, né, e crédito rural. Esse foi bastante rico. Espero que tenha sido assim para todos, né? Estamos aí à disposição mais uma vez, tá, para o que for necessário em relação ao assunto, ao CAR, PRA e CRA futuramente, né? Eu falo que é o CAR para CRA, para a gente falar aqui no âmbito da gerência do serviço florestal. Então, mais uma vez, obrigada, em nome de todos aí, todos os participantes.